Acredito que em 3, 2, 1 estaremos ao vivo. Então vamos aqui. Já estamos ao vivo hoje, dando início ao Papo de PNL, um oferecimento da Dr. Coach Academy, PSP Group e SBDG, Sociedade Brasileira da Gratidão, com apoio também da Rádio Brasil Campinas e do Movimento Givers. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui hoje, então daremos início ao primeiro Papo de PNL, onde estamos trazendo dois grandes especialistas no assunto, Enio Carvalho e Leopoldo Guzmán. Bom dia, Enio, como vai? Como está o sol aí em Belo Horizonte? Está brilhando bastante? Belo Horizonte não tem nada de desagradável, não. O céu está aberto, sol claro. E as morenas estão todas elas lá na piscina, porque está tudo parado, em quarentena, né? Então está tudo lá na piscina. Aqui, do lado de fora, só ficou os feios, que nem eu, tá? Entendi. E só não dá para ir na praia em Belo Horizonte, né? Não, mas aqui, Belo Horizonte tem uma coisa muito interessante. Belo Horizonte não tem mar, mas à noite tem bar. Então, é uma coisa fantástica. Então, uma coisa compensa a outra, né? Bom, prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Obrigado, Luiz. Nesse pontapé inicial, nesse início aqui desse papo de PNL que nós vamos ter toda semana. Bom dia, Leopoldo Guzmán, como vai? Bom dia, Luiz, tudo bem? Joia. Como um bom mineiro, eu estou aqui firme e forte, quietinho, trabalhando em silêncio. Mas legal. Trabalhando. Muito bom, muito bom. Bom, eu quero começar aqui então. Eu queria que o Enio se apresentasse rapidamente para toda a nossa audiência. Ele que é um Master Practitioner em PNL, aliás, trabalha na PNL com cursos de formação, com a PNL como a base do seu trabalho. Eu queria que ele falasse um pouco, então, para toda a nossa audiência, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o Enio, que agora está integrado ao nosso time aí dos mentores das nossas plataformas. Tá? Então, eu quero novamente, seja bem-vindo ao nosso grupo aí, ao nosso a esse relacionamento que eu tenho certeza que vai ter uma curva de crescimento muito grande. Obrigado pela apresentação. Somando-se a isso, não tem muita coisa a acrescentar. A única coisa é que eu tenho uma formação dentro do contexto de PNL, uma formação internacional. Não porque essa coisa de internacional tenha grande validade, mas o importante é que quando foi feito lá atrás, na época que eu comecei a estudar PNL era dividido em alguns tópicos. Por exemplo, tem um curso além de um curso inicial de apresentação de 12 horas, depois tem um curso que carrega um nome em inglês, que chama Practitioner. Esse curso, antes, ele era dividido em 60 horas. 60 horas a primeira parte, 60 horas a segunda parte. Depois vem um curso de Master posterior, que também eram divididos em 2 módulos, módulo 1 de 60 horas e módulo 2 de 60 horas. Aí, todos esses cursos depois levavam a gente complementar o estudo lá fora, porque não tinha esses treinamentos aqui. Então, eu consegui ganhar a certificação e tenho certificação para dar treinamento para os trainers de PNL. O que isso significa? É que PNL, primeiro que PNL, a gente tem uma frase muito importante que a gente carrega como bandeira de identificação, que PNL a gente não se ensina, PNL se aprende. Então, para se tornar um trainer em PNL, você tem que fazer as coisas em você, refletir nas pessoas que estão querendo se desenvolver em PNL. Agora, PNL é um monte de habilidades fantásticas que reduzem a distância entre onde você está e aonde você quer chegar.
Então, é algo fantástico, vai ser um excelente bate-papo, e aí deixa eu devolver o tijolinho, senão eu vou embora, eu fico conversando direto. Então, legal. Você sabe que essa questão de aprender, que eu achei interessante a forma que você colocou, que PNL não se ensina, mas se aprende. E eu vou te dar um testemunho aqui, que eu aprendi PNL com o meu pai, que nunca fez sequer um curso na vida dele de PNL, né? Então eu queria já começar aqui, antes do Leopoldo falar, eu queria te fazer uma pergunta, né? Será que algumas das técnicas, algumas e a PNL no mundo, no nosso contexto de desenvolvimento humano e organizacional, ela é uma metodologia nova, certo? Que foi... Olha, quando você faz essa ponderação, que seu pai te ensinou sem fazer nenhum tipo de curso de PNL, a PNL, do ponto de vista de cadeira acadêmica, ela é novíssima, porque ela foi desenvolvida na década de 70. Mas Sim. desde que há uma interação entre duas pessoas ou mais, essa interação ela é baseada no entendimento da comunicação. O que a PNL fez? A PNL ela começou o desenvolvimento dela baseado em como é que se obtia os resultados que se conseguiam através da interação entre duas ou mais pessoas. Então, quando seu pai se comunicava com você, sempre houve, dentro da comunicação, respostas. E essas respostas ou eram afirmativas ou eram negativas. Então, o que aconteceu? A PNL ela foi formatada como a pretensão de se formar um pequeno rascunho de como é que funciona a interação entre duas ou mais mentes. Por quê? Porque o que a gente presta muita atenção é na parte consciente da nossa comunicação, o que você fala, como é que você fala, a sua altura, seu timbre de voz, isso compõe uma mensagem, mas a gente não presta atenção além do conteúdo. Então, você tem uma consideração a fazer que não era levada em conta conscientemente. Então, o que a PNL faz é destrinchar como é essa comunicação. Então, por exemplo, o Paul Ekman, ele fez um estudo relativo como é que é o funcionamento espelhado através dos trejeitos faciais, comparado com os sentimentos e as emoções de raiva, alegria, tristeza, e isso ele descobriu em vários povos no mundo um padrão. E esse padrão, inclusive, virou até filme, chama Lie to Me, Minta para mim. Então, a PNL ela vem um estudo um pouco mais profundo do que essa linguagem corporal. Então, o que compõe o resultado de uma comunicação é que é estudado em PNL, mas as pessoas sempre se comunicaram antes da formatação do motivo da qual surgiu a PNL, Programação Neurolinguística. Legal. Interessante porque a mesma coisa que eu te perguntei em relação à PNL, eu reforço com o coaching, porque eu aprendi muita coisa com meu pai, eu trabalhei por 16 anos com ele, né? 16, não, quase 20, né? Eu acabei largando, saindo mais da odontologia, ficando mais fora da odontologia, mais dentro do coaching, mas ele trabalhou por 51 anos como dentista, né? E hoje ele está acamado, não trabalha mais. E eu fui percebendo, porque nos anos 2000, eu entrei nessa área de desenvolvimento humano. E eu comecei a perceber coisas que eu estava aprendendo na PNL, no coaching, que ele já fazia comigo. E eu indaguei, onde que você aprendeu isso, pai? Com meu pai, com meu professor, com meu avô, né? Então é interessante, porque eu acho que a grande sacada do coaching, da PNL, é que a gente traz à tona conceitos, né, embasados em teorias, em estudos, e que intuitivamente ou inconscientemente muitas pessoas já faziam, por isso que alguém um dia trouxe o estudo à tona e deu o nome PNL, que poderia ser outro nome, ficou PNL, né, como ficou o coaching.
e outras metodologias que vêm, e eu acredito que nessa década, né, eu acho que até 2030 nós teremos muitas outras invenções ou colocações de nomes em coisas que a gente já faz, né? E, inclusive, fundamenta aquilo que a neurociência estuda. Então, basicamente, o que a neurociência estuda? Você separa didaticamente o cérebro em 3 partes. O reptiliano, que é aquele ancestral que tem em todos os mamíferos, o límbico, que é aquele que fica armazenado as emoções, e o neocórtex, que é aquela que você fica racionalmente deduzindo as coisas. O que isso tem a ver? Então, PNL não é neurociência, neurociência não é PNL, mas as informações, elas se juntam. Por quê? Se Porque cruzam, tudo né? isso. E aí está descoberto, porque você é uma pessoa assim tão carismática, Luiz, porque você já é de família, deixa as pessoas de boca aberta. Olha Entendi, lá. agora eu entendi. Pronto, olha lá, tá vendo? Olha lá. Isso, olha lá, olha, o sorriso. Eu trabalho com o sorriso, né, das Pois é. pessoas. Aliás, você sabe que quando eu transformei a minha metodologia numa ferramenta, que é a ferramenta PR, Ação para Resultados, um dos termos que eu coloco é o sorriso, né? Que você tem sempre que estar de bem com a vida, né? Bom, antes de continuar aqui, que eu quero falar mais dessa questão do histórico, então a gente já descobriu aqui, nesse início de papo, que a PNL é novíssima, como é o coaching, como é o marketing, né? O marketing, o coaching é um bebezinho, a PNL é uma criança, o marketing é um adolescente, e aí você vem com outras metodologias, disciplinas e ensinamentos aí. E agora passo a palavra ao Leopoldo Guzmán, outro grande especialista em PNL, e eu quero que ele se apresente um pouco mais e qual que é a visão dele da PNL. E você que está no mesmo sol, nas mesmas piscinas onde estão as morenas que o Enio falou, porque você também está em BH, correto? Correto. Libera aí meu microfone. Está liberado, pode mandar bala. Tá me ouvindo? Sim. Sim? Então tá. Bom dia, né? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Né? O Enio é um amigo de anos, né? Nós começamos a estudar PNL juntos, né? Na mesma época, né? Não sei se foi no mesmo curso o primeiro, mas 94, né? Então nós temos assim, foi lá para fora, eu não fui, mas nós temos uma experiência com a PNL de muito tempo. Tá? Meu nome é Leopoldo Jorge Alves Pinto Guzmán, sou auditor de empresas, Master Practitioner PNL, sou Master Comportamental, sou auditor líder. E o que eu posso falar da PNL é que ela transformou minha vida, porque ela me permitiu entender melhor o ser humano. E aí eu vou aproveitar para justificar o pensamento aí. Seu pai foi um grande mestre em PNL. Você sabe por quê? Porque a PNL ela não é da PNL. A PNL é do ser humano. A PNL é o resultado de uma pesquisa que foi feita por Grinder e Bendler, que tinha como objetivo identificar padrões de excelência no ser humano. Padrões esses que são do ser humano. Então, eles não surgiram em 1975, tá? Que quando foi feita a pesquisa. Eles já existiam. Eu gosto de falar que a PNL não é a melhor coisa do mundo. Entendeu? Porque não é a PNL. A PNL é o resultado de uma pesquisa. Tá? Um princípio da PNL, como é a conduzir, que está no Aikido, está no Judô, que é uma arte milenar. Você acompanha e conduz para onde você é. Tá? Então, isso não é da PNL, isso está na PNL. Então, ela é um resumo fantástico. Ela é, quando perguntaram para Grinder, pediram para Grinder para definir PNL com uma palavra. E aí a palavra que ele usou foi saídas. Então, ela te mostra caminho para que você resolva os seus problemas no dia a dia. Existe uma diferença entre habilidade e capacidade. Habilidade a gente acha que é nata e capacidade adquirida. E aí eu vou falar que isso é um pensamento meu, eu penso que os dois são adquiridos. Uma de forma empírica, você desenvolve
no dia a dia, a PNL mostra isso para a gente. Quando você estimula seu filho a desenhar, a sentir os sabores, a sentir o gosto, quando você a escutar música, você está desenvolvendo os canais, tá? Só que você faz isso em casa, naturalmente, e aí ele começa a ter a habilidade de tocar um instrumento, a habilidade de fazer alguma coisa. Ah, ele tem habilidade, isso é nato dele. Não, cara, ele nasceu cru, ele foi desenvolvido durante a vida pelo ambiente que ele conviveu. E aí ele começa. Aí você não tem habilidade nenhuma, mas você resolve fazer um curso, você vai para uma sala de aula, começar a aprender coisas, a desenvolver coisas, capacidade. Para mim, os dois são adquiridos. Entendeu? Um de forma empírica, um de forma proposital. A PNL, ela percebeu essas formas de se aprender as coisas e ela decodificou, transformou em técnicas. Então, aquilo que o seu pai fazia, não faz muito bem até hoje, porque ele não deixa de ter a excelência, ele pode ter parado de praticar a odontologia, mas ele continua tendo excelência nas relações dele. Ele continua sendo um bom comunicador. Isso é dele, é do ser humano, e eu tenho certeza que se ele fosse estudado, dali sairiam também técnicas como as que nós aprendemos hoje, né? Então, assim, ela é do ser humano. Eu, quando fiz o meu curso de coach, uma das coisas que eu percebi é que quando as coisas são boas, elas se justificam, entendeu? Uma valida a outra. Não existe choque, existe congruência, entendeu? Então, são várias formas que nós encontramos para definir padrões de excelência, que é o que nós estamos tentando multiplicar. Aproveitando que o Enio falou que eu deixo as pessoas de boca aberta, uma palavra que eu vejo muito nos livros do desenvolvimento humano, principalmente de autores mais antigos, né? É uma palavra que eu usei muito, né? E eu usei o produto, que era o amálgama, né? E ele fala muito disso, que as técnicas, as ferramentas, o inconsciente com o consciente e aquilo que você faz para ter resultado, na verdade, ele é um amálgama que une, né? Porque você junta lá dois produtos que dá um terceiro produto e que por muitos anos foi usado. Na década de 2000 foi praticamente banido da odontologia por conta do mercúrio, né? E aí você vai pegar a história, né? Se você perguntasse para o meu pai, a visão dele, né? Resina é uma porcaria. Se você perguntar para um jovem de 25 anos, você vai falar amálgama e fala, isso é de comer? Ele nem sabe que existe amálgama, porque talvez ele tenha aprendido um pouco no histórico da odontologia, mas não se usa mais por proibição de lei, né? Então, como as coisas mudam, né? Então, agora, para engatar no tema específico de hoje, eu quero agradecer novamente vocês dois que estão com a nossa audiência aqui, o Enio e o Leopoldo, nesse início aqui que estamos fazendo o Papo de PNL, onde a gente vai trazer informações, históricos, ferramentas, dicas e principalmente dicas, né? E até por uma ideia do Enio, que foi, vamos sempre colocar uma dica para as pessoas colocarem em ação, né? Então, eu vou pedir que ele fale um pouco desse histórico para nós, ele que estudou fora e que tem essa larga experiência, que eu gostaria de ter, né? 94, como você disse aí, Leopoldo, 94 era o ano que eu estava entrando na faculdade de odontologia, né? Então, quem dera eu pudesse conhecer a PNL lá em 94, né? Mas, apesar de não conhecer, agora sei que tenho dois grandes mestres aí para poder me ensinar mais ainda nessa área tão fabulosa. Então, eu queria que o Enio passasse para toda a nossa audiência um pouco desse histórico da PNL. Primeiro que eu não sou mestre, eu só ganhei o direito e a carteirinha de identificação de poder aprender um pouquinho mais, tá? Negócio de mestre, nada. Então ele é um aprendedor, pronto. Isso, é o aprendedor, estou no aprendizado, tal, papapá. Tá. Nada de negócio de mestre, não, viu? Tá bom. Sou responsável, sim, mas não sou mestre. Então você vai ser responsável, um dos responsáveis pelo meu aprendizado, pronto. Isso. A gente cataloga a história da PNL com duas pessoas, mas ela tem uma terceira pessoa.
a PNL, então, ela tem uma configuração. O primeiro livro lançado com a formatação de programação neurolinguística foi em 74, por Richard Bandler e John Grinder, A Estrutura da Magia, volume 1. O volume 2 nem foi traduzido ainda para o português, a gente tem ele em inglês. Bom, como é que essa coisa aconteceu? Do nada? Não. Frank Pucelik, voltando da Guerra do Vietnã, voltou de novo a entrar na faculdade, e lá na faculdade, por ter problemas de grana, e aí ele se juntou com também quem estava com problema de grana, com o Richard Bandler. Os dois, juntos, começaram a estudar. A partir de 1969, eles começaram a estudar a interação entre as pessoas. E aí, eles resolveram dar ênfase para alguns terapeutas da época. Então, eles deram importância para alguns terapeutas, para um antropólogo, e nessa interação, eles começaram a procurar rascunhar como é que as pessoas que conseguiam um resultado mais eficiente, como é que elas organizavam isso mentalmente. Então, são as pequenas decisões. E aí eles ficaram muito encucados. E eles faziam 2 reuniões semanais, e o nome dessa reunião chamava Meta. E essas reuniões, eles conseguiram desenvolver a habilidade de fazer o que os terapeutas faziam e conseguir os mesmos resultados. O problema que eles tinham para resolver é que isso que eles estavam montando, eles não conseguiam ensinar para outras pessoas. E entrou um cara novo na faculdade, e esse cara era um linguista, o John Grinder, e o Bandler convidava insistentemente para que o Grinder participasse dessa reunião. E o Grinder não ia na reunião porque ele achava que era alguma coisa que não tinha muito sentido. Até que um dia ele resolveu ir na reunião e pronto. Estava ali começando a configurar alguma coisa que eles precisavam esquematizar o padrão de linguagem. Muito bem. Entre discussões, um dos participantes desse grupo semanal chamava-se Gregory Bateson, era um antropólogo. Ele conhecia, lá de Phoenix, na outra costa dos Estados Unidos, ele conhecia o Milton Erickson e agendou uma reunião para que os dois fossem lá, para que eles fossem lá. E aí, o Frank Pucelik, por problemas entre os 3, ele resolveu não ir. E, a partir daí, então, se materializou a dupla Grinder e Bandler como co-criadores da PNL. E o Frank Pucelik ficou com essa reunião semanal, e depois, o caso dele, ele vai fazer treinamentos na Polônia, na Rússia, em outros lugares. Bom, aí, então, o John Grinder conseguiu organizar como é que os profissionais faziam e conseguiam os resultados que conseguiam. Nem as próprias pessoas têm muitos comportamentos, a gente não tem consciência porque eles estão automatizados. Era assim que eles conseguiram tirar essas informações. Por quê? Porque tem alguns pressupostos, algumas verdades que a gente tem que acreditar. Então, a gente pode considerar algumas mentiras que a gente torna verdade para fazer com que esse rascunho tenha significado. Então, o que o Leopoldo falou a respeito de coisas antigas. Sim, o Alfred Korbinski, ele tem uma frase usada no desenvolvimento da matemática e que serve para um dos nossos 4 pressupostos, que o mapa não é o território. Então,
Baseado nessas verdades, eles conseguiram organizar alguma coisa, um bolo. Então, pegar como é que a cabeça de alguém que faz alguma coisa muito bem, que o Leopoldo chamou de excelência, como é que isso pode ser ensinado para uma outra pessoa? Mas isso aí não funciona. Se o cara é dentista, como é que eu vou usar para ser gerente de uma imobiliária? Você tira o contexto e organiza como é que o processo mental de pequenas decisões levam a um resultado. Então, essa que foi a grande resposta encontrada em partições. Então, aí já estamos falando em 1974, onde nasce a PNL, Programação Neurolinguística. Que legal, né? Então, a PNL é nova que nem eu, porque eu nasci em 75. Mas a origem, isso, é verdade. Então, tem um ano de diferença só, tá certo. Eu não posso falar a mesma coisa porque eu sou um jovem velho